Uma das naturezas do ser humano é a admiração que ele tem pelos que estão acima. Eu falei, eu vou precisar então pegar a rede de joalheria mais sofisticada que tem, mais admirada que tem no Brasil, e eu tenho que fazer eles comprarem o meu produto. Porque daí vira de case. Daí, se eu né? conseguir fazer eles comprarem, os outros que admiram ele e não admiram a mim, vão querer comprar, porque se ele decidiu comprar aquele produto... E olha que engraçado, né? Inconscientemente, basicamente forjando atua da mesma forma. Porque a pessoa olha lá, as pessoas que já passaram por aqui, admiram muitas vezes e vêm também. Exatamente. Então no início era muito mais difícil a gente gravar com pessoas do que hoje. E a parte do mesmo princípio, claro, né? Eu estou pegando uma carona no prestígio de alguém. Uau, então eu adicionei uma marca que ainda era desconhecida, era pequena no Brasil, de carona numa joalheria grande. Mas foi muito engraçado, porque eu fiquei muito amigo do filho do proprietário. A joalheria na época, a joalheria mais sofisticada que tinha no Brasil na época, chamava Natan. Vocês acho que ainda são jovens, não devem ter visto isso. Mas era a nível nacional. A nível nacional, eles tinham lojas pelo Brasil todo e não era uma quantidade enorme de lojas, mas era no Brasil todo, era uma rede nacional e eram considerados a joalheria mais sofisticada do Brasil. Aí eu acabei ficando amigo do filho do dono. Ele falou, não, vem aqui, vamos conversar vamos marcar aqui no Rio de Janeiro, a sede era no Rio de Janeiro, na Visconde de Pirajá. Vamos lá conversar com meu pai e a gente tenta fazer ele colocar a Montblanc na loja. Aí eu fui, pastinha, Rio de Janeiro, moleque, eu ainda era jovem. Cheguei no Rio de Janeiro, batendo papo com o filho dele. Aí, pai, vem aqui, deixa eu te apresentar o meu amigo. Ele queria conversar com o senhor, né, porque ele chamava o pai de senhor, para colocar a Montblanc aqui na Natan. Aí o seu Natan, ele olha para minha cara, assim, quase que informalmente ele fala, no meu loja não entra caneta de plástico. Uau! Eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar para ele que isso não é plástico? Eu tenho que vir com a história toda do plástico, se tornou resina preciosa, mas seu Natan não quis saber de Montblanc. Aí eu ali conversando com o Sérgio falou, Fred, faz o seguinte, meu pai nunca vem para São Paulo. Quem cuida de São Paulo sou eu. Vamos começar, a gente coloca na loja, de novo, coisas antigas. Rua Augusta era o ponto mais nobre de São Paulo. A gente coloca na loja da Rua Augusta, se funcionar bem, aí a gente coloca depois no Iguatemi, vai migrando para as outras lojas, mas eu não vou poder colocar na Visconde de Pirajá, que é a loja que meu pai está sempre. Tá, mas aí me surge uma dúvida seguinte. Primeiro, o que faz qual que é o trabalho que faz para um produto desse se tornar produto da geração? Como que, por exemplo, esse produto é abraçado pelas pessoas e por que elas escolhem esse produto? Primeiro, muita gente fala, eu tenho que conquistar o concessionário, o joalheiro, eu tenho que conquistar essa pessoa porque eu quero vender para o joalheiro. Sim, é fundamental conquistar o joalheiro. Mas não vai ser os meus olhos ou o meu produto que vai conquistar o joalheiro. Quem vai conquistar o joalheiro é a certeza dele saber que ao ter o meu produto na loja, o consumidor vai entrar lá para comprar com ele. E isso era uma das coisas difíceis que eu tinha na época, porque eu estava tirando o consumidor que entrava numa papelaria, tua expectativa de gasto, eu vou colocar em dólar para não ficar mexendo em moeda da época, tua expectativa de gasto é $50, $100, e você ia comprar uma caneta de 90, $100, já tinha subido um pouco naquela época. Era o produto mais caro que tinha dentro da papelaria. Mas numa joalheria, onde o produto médio está na faixa de $3 mil, o meu produto era o mais barato que tinha. Então, o que eu tive que usar como argumento? Eu vou trazer um monte de consumidor para você que é fiel ao meu produto, que ele deseja o meu produto porque ele está seguindo o IUP americano, e ele vai entrar na tua loja, ele vai querer o meu produto e você vai tentar vender para ele junto uma joia. Então, é o convencimento, é a história, é o tell a story, quer dizer, a hora que você conta essa história para você, tem que fazer sentido para ele, claro, né? Para ele, para que ele coloque o produto na loja e experimente. Mas, por exemplo, na época não tinha internet, então como é que você comunica o consumidor que o seu produto está em tal lugar? A vitrine era a coisa mais importante que tinha e a propaganda. O anúncio na época, anúncio em revista, hoje quase não tem mais revista,
Hoje está tudo aqui na via eletrônica, mas o anúncio em revista. Você tinha que colocar anúncio, você tinha que gastar em anúncio, e na época, anúncio custava uma fortuna. Era caríssimo. Tá, e a vitrine, você tinha que esperar o cara passar por lá e... Você colocava o anúncio numa revista. Por exemplo, naquela época, a Veja era uma revista que eles até usavam, eles chamavam de obrigatória. Então, toda casa de pessoas bem informadas recebia a Veja no final de semana. Então você tinha que colocar um anúncio na Veja, na quarta capa da Veja, para que chamasse a atenção, e você tinha que estar com o produto já bem distribuído para que as pessoas soubessem, porque elas estavam acostumadas a ir na papelaria comprar. E isso quem fazia era você mesmo ou era a própria... Não era a marca. Era eu. Uau, você tinha que anunciar outra marca, então. Eu tinha que anunciar, Caraca. exatamente. Então assim, você tem que ter a coragem de pegar uma quantidade de dinheiro que em mercadoria é significativa e colocar num anúncio que morre em uma semana. Putz. Porque a revista durava uma semana, ela era semanal, acabou aquela semana, a revista morreu. Então, se você não está bem distribuído, pronto para aquele anúncio sair, Entendi. as pessoas olharem e verem no anúnanúncio o endereço de onde ele vai encontrar o produto, você estava ferrado. Então, assim, era uma semana que você tinha vamos dizer, para buscar a glória ou não. Era 100%. Exatamente. E aí funcionou ou não? Super bem. Uau. Super Você bem. conseguiu colocar na No loja? primeiro ano, então, em 1993, veio essa instrução de sair das papelarias e entrar nas joalherias. O faturamento de 93, ele foi superior ao de 92, sendo que em 93 a gente já tinha zerado, não tinha mais nenhuma papelaria. E daí só cresceu porque a marca acompanhou com produtos que a joalheria queria. Então a partir daí pode dizer assim que 93 foi o primeiro passo para a Montblanc se tornar entrar no mercado de luxo e de se verdade. tornar a marca que a gente entendi. Eu tinha teve uma contribuição. Eu tinha já algum conhecimento que eles não tinham por causa dos isqueiros. Entendi. Onde o isqueiro era um produto desejado no mercado de luxo, mas um volume muito menor do que a caneta. Então você tem Eu tinha uma ferramenta talvez um pouco mais afiada que a deles naquela época. Tanto que eles demoraram muitos anos para, nos mercados mais tradicionais, saírem das papelarias. Então, eles não conseguiram. Eu vou até assim, eu cheguei a dar várias palestras na Alemanha, Mugler é uma marca alemã, na Alemanha, para todos os mercados, explicando como eu saí da papelaria. Então você tem parte do mérito de hoje do que é a Montblanc no Brasil, assim, você tem uma porcentagem aí dessa... Não posso ficar, não. Continuo humilde, mas sem dúvida. De fato, a gente construiu a imagem da marca. Uau, que legal. Fiquei com a marca de 89 até 2012. Mas a história tem coisas mais interessantes aí na história. Como a gente só tinha caneta, aí lançaram alguns produtos de couro na época, mas para o joalheiro, a gente ficava na vitrine, eu brinco, eu falo que é a vitrine do cachorro. Porque a madame ela vai andar no shopping com o cachorro, ela olha a vitrine de cima, e o cachorro está lá embaixo, ele vê a vitrine que está no chão. Uau. Então, a vitrine do cachorro você não era tão bem visto, né? Sim. A joia ficava lá em cima, o relógio ficava lá em cima, o isqueiro ficava lá em cima e a caneta ficava lá embaixo com os artigos pequenos de couro. A nossa briga era para subir. Mas ninguém queria subir porque o valor agregado alto estava nos produtos de cima e deixava a gente lá para a vitrine do cachorro que alguém comprava.